Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer, um vídeo que a gente vai dar uma linha de continuidade ao vídeo de ontem. Ontem a gente falou sobre o vídeo do Vampeta e sobre as questões de como algumas intervenções podem parecer difíceis de entender em decorrência da falta de contexto. Né? A gente falou isso muito da questão de uma intervenção do psicólogo da seleção em 2002, né? Na seleção de 2002 ali, né? No período Felipão. E eu acho que fica necessário a gente fazer o contraponto, que é trazer quais são os desafios da psicologia e da psicologia voltada ao esporte. Tá? Então a gente vai fazer esse contraponto hoje para que a gente entenda de fato que não é só aquele olhar, que aquele olhar também é importante, é bom ser respeitado, mas não é só aquele olhar, e que se faz necessário de fato que a gente entenda todo o contexto que envolve e todos os desafios que vão estar ali presentes. Beleza? Antes da gente ir para a vinheta e depois ir para o vídeo, por favor, like no vídeo, também comentário, também, além do like, além do comentário, compartilha, ajuda demais a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Então, bora para a vinheta, depois a gente volta para o vídeo. Pessoal, já na tela para vocês, a gente vai falar a partir de um vídeo que eu separei aqui, que está no canal da ESPN, que era uma situação onde o Pogba relatou uma depressão, e aí eles chamaram um psicólogo do esporte para falar sobre as importâncias e desafios da área. Então eu acho interessante a gente ouvir a fala e ir trocando uma ideia ao longo do vídeo, beleza? Então, bora para lá. Entender um pouco mais as dificuldades que muitos atletas passam na carreira com pressão, com vários tipos de depressão, nós vamos falar com o professor Dr. João Ricardo Kozak, presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte e do Exercício Físico. Trabalhou em clubes como Goiás, Cruzeiro e Palmeiras. Doutor João, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Natasha, amigos fãs de esporte. Um prazer sempre poder ir trocar essa ideia com a ESPN, um canal que sempre se preocupa com essas questões psicológicas atuais, necessárias, e que a gente possa falar um pouco da psicologia do esporte, pessoal, que eu diria que nesses 30 anos de ensino, pesquisa e atuação, eu já venho acompanhando muitos casos como esse relatados pelo Pogba, mas casos que não vêm à mídia, que a opinião pública acaba não entrando em contato, mas eu posso atestar como profissional da saúde mental e já tendo trabalhado não só no futebol, como vocês também estavam apresentando agora na Naomi Osaka, mas com tenistas, judocas, nadadores, e a gente precisa falar de saúde mental no esporte, a gente precisa falar que antes de um ser atleta existe um ser humano, amigos. Doutor João, a pressão pelo resultado é a principal causa da depressão no esporte? Olha, Alex, eu diria que a pressão por resultado é um dos pontos, um dos aspectos que promove esse mal-estar. Eu queria colocar aqui uma situação que eu acho que é importante da gente debater, que é o que vem antes do atleta se tornar realmente um atleta de ponta, um atleta que tem o seu desejo, tem os seus sonhos e precisa abdicar durante muito tempo de fases do desenvolvimento, desenvolvimento emocional, social, psicológico, convivência familiar. Muitas vezes o atleta não consegue nem estudar, ele vive e sobrevive para buscar aquele sonho. E a gente sabe, a psicologia do desenvolvimento está aí, para nos mostrar que é impossível você pular, por exemplo, da fase da infância para a fase de adulto jovem, sem que você tenha uma adolescência. Então, existem lacunas que são muito importantes no desenvolvimento humano, que o indivíduo que deseja se tornar um atleta de alto rendimento deve abdicar. Só que em algum momento, amigos da ESPN, eles vão ter que ser adolescentes, com 18, 20, 25 ou 30 anos. E aí
né, somada à questão da pressão pelo esporte, você encontra um atleta que não tem uma base de experiências de vida, uma base que possa sustentar efetivamente o necessário contexto interno, emocional, para você dar conta dessas pressões, das expectativas, dos patrocinadores. Né? Eu falo sempre que, a partir da década de 90, início da década de 90 para cá, com o advento do esporte empresa, as relações mudaram e o lado humano, esse olhar, né, para o atleta enquanto indivíduo começou a se perder cada vez mais, e nesses 30 anos foram casos em sucessão de síndrome do pânico, distúrbios de autoimagem, depressão e tantas outras patologias que, se não houvesse tanto preconceito em relação à psicologia do esporte, certamente, e principalmente no futebol, a gente não teria esses casos em série que vem assustando, inclusive com depressões agudas, casos de suicídios recentes. E, claro, a gente deve dizer aqui que a pandemia também foi um fator aí que acabou deixando esse cenário ainda mais agudo, pessoal. É muito comum, doutor, conversando com jogadores, lendo entrevistas, como o senhor falou agora há pouco no começo, dessa fase que o jogador não teve. Ele começa a treinar muito cedo, com uma pressão muito grande para ser um jogador profissional, é um sonho, tem várias questões familiares também, e ele pula essa fase da adolescência e de repente ele começa a virar profissional aos 15, 16 anos. E é uma carreira curta, que na faixa de 30, entre 30 e 35 anos, a carreira encerra. E é muito normal ouvir de jogadores algo do tipo: eu preciso agora, depois de parar, começar a viver algo que eu não vivi. Só que é algo que já passou, porque são fases da vida. Só que, de repente, o jogador com 35 anos, 36, 37, ele para e acha que vai voltar a viver algo que ele deixou de viver, que seria a adolescência dele. Então, esse é um momento psicológico muito difícil para o jogador de futebol? Perfeita a colocação, Alex. É isso mesmo. A gente tem na psicologia, tanto na psicologia clínica, esportiva e a psicologia social, muito o conceito de que nós somos aquilo que nós fazemos. E à medida que a gente deixa de fazer, de alguma forma a gente deixa de ser. Então a nossa identidade está muito atrelada às nossas ações. E como você muito bem colocou, a carreira no esporte ela é muito curta. E tem aquele jargão, né, famoso, que o atleta morre 2 vezes, né? Primeiro quando termina a carreira, né? E depois quando perde, enfim, né, biologicamente a vida. Então, já sabendo disso, é muito importante que os clubes possam ter minimamente uma responsabilidade social em cima do desenvolvimento, em cima da evolução dos atletas, né? Eu pude acompanhar ao longo dessas últimas décadas alguns trabalhos realizados em equipes da Europa. Eu fui conhecer o Ajax, fui conhecer o Barcelona, o Bayern de Munique. Eles têm uma preocupação muito grande na formação dos atletas e, em geral, eles mantêm um psicólogo a cada categoria. Então começa desde o mirim com um psicólogo, depois no infantil, juvenil, juniores e no profissional. Então quando esse atleta que começou no fraldinha, né, vamos dizer assim, e chega no profissional, ele já tem uma história com a instituição, ele já tem uma história de evolução do seu perfil de personalidade, que lá existe, em vários clubes da Europa, existe o que não tem aqui no Brasil, né? Então, eu acredito, Alex, que essa questão que a gente fala na psicologia do esporte do destreinamento, né, que à medida que as cortinas vão se fechando, né, para a carreira, porque com 33, 35 anos, ainda mais no futebol de hoje, super pegado, que a força física é levada ao extremo, né, os treinamentos em si, a gente vê, e eu recebo no consultório já há muito tempo, atletas, não só jogadores de futebol, mas que chegam num estado de depressão profundo por conta de um dia você acorda naquela segunda-feira de manhã, né, Alex, e fala assim, bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E isso é de uma contundência emocional extrema, sobretudo se esse indivíduo, ex-atleta, não tenha, e normalmente não tem por conta dessa estrutura que a gente está conversando aqui, né, sobre o abdicar de fases do desenvolvimento humano, uma estrutura capacitada para poder se reinventar na vida, o que tem sido realmente, eu diria, até no atendimento clínico com atletas, o principal desafio de atletas que se aposentam.
Pessoal, eu vou pegando algumas partes da fala só para também não deixar o vídeo inteiro da ESPN rodando aí sem parar. Eu acho importante a gente elencar algumas coisas. Primeira questão que eu acho importante a gente elencar. Quando a gente observa a carreira no jogador de futebol, seja lá qual ele for, a gente tem que entender que há diferentes caminhos, percursos e há diferentes histórias que a gente quer contar e outras não, tá? E nenhuma delas inviabiliza nada do que foi dito no vídeo, tá bom? Só para a gente partir desse pressuposto. Há histórias de sucesso, e aí sucesso eu estou colocando em termos esportivos, evolução na carreira. Então, o menino ou a menina chega lá na categoria de base, aí pega contexto internacional ou nacional, tanto faz. Essa pessoa chegou na categoria de base, pode ter o sonho de se profissionalizar, e aí ao ter o sonho de se profissionalizar, ela pode alcançar o seu sonho ou não alcançar o seu sonho. Então, tendo cumprido uma etapa, ela pode traçar, por exemplo, que ela quer chegar na seleção do país dela, ou ela quer ter uma carreira internacional, ou além da carreira internacional, ela quer ser o melhor jogador do mundo. Ela pode ter N parâmetros de sucesso, N pontos de objetivo de sucesso, onde ela vai atingir ou não, né? E a gente precisa lembrar que muitas dessas pessoas que a gente não coloca na conta são pessoas que foram para o esporte e não atingiram nenhum parâmetro de sucesso desses que eu falei. São pessoas que às vezes pararam na categoria de base, foram taxadas como grandes sucessos e revelações dos clubes na base, mas nem chegaram ao profissional das grandes equipes, ou chegaram a ter grandes campeonatos ali, mas foi algo mais curto, e aí a carreira mudou completamente. Outros que a lesão atrapalhou, ou que teve um outro aspecto que atrapalhou. Então, essa história e essa jornada, ela tem características em comum, obviamente, com todos eles. Eles dividem experiências em comum, mas, ao mesmo tempo, não só essas experiências são divididas, mas também você tem a forma específica que cada um vai passar a vida. Então, essa situação que eles estão colocando, é óbvio, é uma situação que é um cenário geral. Você joga fora uma determinada parte, você priva aquelas pessoas de determinadas experiências, mas a forma de reação de cada um vai ser muito específica, né? E isso é um ponto importante. Outra questão levantada que é, de fato, um ponto necessário. Não é só a presença do psicólogo que vai ser necessário, tá? Óbvio, ele é muito necessário, não vou discutir esse ponto, tá? De fato, ele é necessário. Para além disso, a mudança de perspectiva do clube é necessária. Esse é meu ponto, é só um complemento, tá? A presença do psicólogo é muito importante, mas para além da presença do psicólogo, também é necessária uma remodelação da forma de se entender a pessoa ali dentro e o que se cobra dela na estrutura, tá? Então, esse é um ponto importante. E quando a gente observa esses inúmeros casos, né, detectados de depressão, ansiedade, outros transtornos, e está falando alguém que tem, tá? Então, assim, eu tenho um certo local de fala como paciente, não como psicólogo, então eu vou só pontuando isso. Isso depende de duas coisas. Uma, de você ter o acesso ao psicólogo para poder identificar. Então, é o primeiro ponto. Então, assim, ainda bem, mesmo que em Passos Largos, a gente tem aumentado o acesso. Tá? Aumentando o acesso, aumenta o número de diagnósticos possíveis. Não aumenta o número de casos, mas aumenta o número de pessoas a serem diagnosticadas. Imagina, por exemplo, sei lá, você querer diagnosticar alguém com câncer sem a pessoa fazer nenhum exame. Não faz muito sentido. Você precisa colocar a pessoa em condição de possível diagnóstico para que ela passe a ser diagnosticada. Então, esse é o primeiro ponto. Justamente pela dificuldade, e aí o doutor colocou muito bem, de um certo preconceito com a área da psicologia no esporte, talvez a gente tenha demorado anos a mais a perceber alguns pontos, não porque eles não existissem, mas porque eles só puderam ser descobertos mais à frente, historicamente falando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo não é só o futebol que faz isso, é toda uma sociedade. Então, assim, é muito legal a gente falar que o jogador sofre pressão e aí o clube tira dele, e de fato tira, tá? Não estou falando que não.
mas lá na frente, quando o Pogba vai perder o gol, ou quando o jogador erra uma ação, a imprensa também vai falar que aquele jogador, por exemplo, não deveria ter carreira. A imprensa também vai falar que aquele jogador não deveria estar onde ele chegou. E uma série de outras cobranças que vão modificar a forma de inter-relação entre esse jogador e os demais elementos da sociedade. Torcedores, imprensa, família e uma série de outras situações. Então, assim, tudo isso é muito importante, mas também é necessário entender todo o contexto para que a gente possa chegar num parâmetro mais geral. Não é só o clube que faz isso, não é só sonho da criança, mas é todo um ambiente criado para que se chegue a esses níveis, seja no futebol ou seja na sociedade como um todo. Tá? Sem entrar nas questões da psicologia, mas entrando na parte mais filosófica disso. Tá? E agora voltemos ao vídeo para ver o final da fala do doutor. Oi, doutor. Aqui é o André Donk, um grande prazer falar com você. Eu queria abordar um aspecto que, assim, o atleta de alto nível hoje é uma pessoa pública e está sujeito a uma exposição ainda maior nos tempos atuais, tendo em conta a questão das redes sociais. Eu queria saber de você o quanto que pode ser nocivo os comentários de redes sociais, porque a gente vê com grande frequência, e às vezes não só de carga psicológica, algo que faz mal, tanto como manifestações criminosas, né? A gente vê constantemente manifestações homofóbicas, racistas nas redes sociais, e assim, eu queria saber o quanto que isso pode ser nocivo na questão da saúde mental aos atletas, e o que poderia ser feito, né, para ter um maior rigor do que as pessoas postam. Obrigado pela pergunta, André, prazer falar contigo. Eu diria o seguinte: redes sociais, ela pode servir e ser uma ferramenta extremamente positiva, ou pode ser o caminho mais curto para o inferno emocional, não só de atletas, mas como, né, todos nós aí, pessoas que trabalham e que acabam atuando em redes sociais. Mas no caso específico da sua pergunta, em relação aos atletas, o que eu tenho presenciado e trabalhado sem dúvida nenhuma, muitas dificuldades de atletas que buscam, e aí, André, tem uma questão que eu acho que é bem importante na esteira do que a gente está conversando aqui hoje, que é quando o indivíduo busca na rede social o feedback que ele precisa para sua autoestima, para sua autoimagem, ele acaba atribuindo à rede social um valor absoluto sobre a sua própria existência, sobre a sua própria essência. E aí a gente sabe que rede social é praticamente uma terra de ninguém, né? Então a pessoa vai lá, faz ofensa racista, xinga, ou mesmo acaba dizendo que a pessoa não presta para aquilo, que deve procurar outro trabalho. Quer dizer, é um bombardeio, né, muitas vezes, de agressividade, e se o indivíduo não tiver muito bem estruturado para poder atuar, para poder circular nesse tipo de ambiente tóxico, que é um ambiente extremamente tóxico, algumas redes mais que outras ainda, eu digo sempre nos trabalhos de prevenção e promoção de saúde que eu faço em clubes e equipes, quando a gente entra nessa temática, André, de redes sociais, o que eu digo é o seguinte: se você quer participar da rede social, mas não quer se filiar, não quer permitir que a rede social diga quem você é, apenas faça o seu post e silencie a conversa, porque vai vir de tudo, né? Vai vir elogios, vão vir críticas, e se você não está muito bem preparado emocionalmente, a rede social pode acabar de te derrubar. Então, nesses trabalhos de prevenção e promoção de saúde, redes sociais costumam ser uma temática muito presente, até por dúvidas dos atletas, e o que eu costumo orientá-los, né, atletas de diversas modalidades, se você entende que é importante a rede social, participe. Se você sente que a rede social te deixa para baixo, mas você quer participar, poste e silencie. Agora, se você realmente fica muito mal com rede social, o que a gente orienta os atletas é que simplesmente parem de frequentar. Professor Dr. João Ricardo Kozak, presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte e do Exercício Físico. Esse é um assunto que precisamos discutir mais vezes. Depressão é, sim, muito sério. Obrigado pela presença, doutor.
E aí, pessoal, para a gente finalizar o vídeo e também para a gente aprofundar um pouquinho mais em algumas discussões, vamos a alguns pontos ali que são necessários. Primeiro, quando a gente fala de rede social, e aí, não estou entrando na parte da psicologia, estou fazendo uma reflexão social, tá? A gente precisa lembrar algumas coisas. A rede social é um processo de interação entre seres humanos presentes em uma plataforma tecnológica, né? A gente está falando das redes sociais especificamente voltadas à tecnologia. O que não exclui redes sociais presentes na interação humana, para além da tecnologia, para além do computador, da internet, do seu smartphone ou do seu iPhone da vida, tanto faz. Para além disso, você tem as interações dentro do seu meio, dentro do que está ali. E quando você tem esse tipo de interação, o grande problema é, de novo, todo o processo de interação com o ser humano gera uma expectativa, uma realidade, e também há sim a necessidade de aprovação, há sim a necessidade de determinados afetos que a gente tem, e é normal do ser humano. Tá? Não, isso tudo que eu falei não contradiz nada do que foi dito pelo professor, pelo doutor. Tá? Nesse cenário que a gente está observando, é necessária a presença de um psicólogo, é necessária a presença de um profissional da saúde mental, especificamente, e é necessária a presença disso em clubes, seja clubes menores, clubes maiores, categorias de base, escolinhas e outros cenários. Mas não se esqueçam, no final das contas, não é só necessário para o atleta. É necessário para a família do atleta, é necessário para o treinador do atleta, é necessário para a comissão técnica do atleta, é necessário para o staff do atleta. Essa questão da saúde mental posta só em um indivíduo, como se ele fosse ter que se resolver com os estímulos do mundo, é nada mais, nada menos do que eu excluir que os estímulos do mundo possam fazer mal. E aí, de novo, nada contra o que foi falado, muito pelo contrário, é complementar, não é oposto. O que está sendo posto aqui como reflexão adicional é que não só este rapaz que está, ou esta menina que está jogando bola na categoria de base ou no profissional precisam desse acesso, mas é necessário que muita gente que esteja ali coordenando, fazendo, também tenha acesso, porque também se é cobrado isso de todo mundo. Tá? Então ontem a gente fez uma brincadeira, obviamente, com a questão da psicologia, mas é necessário também entender que, para além dessas intervenções de motivação, esse papel e o desafio que vai ter é de um processo de humanização. E isso passa não só pelo ter um psicólogo, mas por eu ter ajustes nas minhas expectativas, por eu ter ajustes no processo de treinamento, por eu ter ajuste no processo de entendimento dessa história desse indivíduo, para que eu possa de fato entender e colocar uma situação mais adequada para ele. Beleza? Não é só um ajuste, é uma cadeia de ajustes, porque o sistema todo é tóxico. Não é só a formação do atleta, não é só o profissional, mas a imprensa o profissional o treinamento uma série de situações são. E ao tudo ser, é necessário uma reformulação. Beleza? Então, vejo vocês amanhã com mais um vídeo aqui do NS Soccer. Um grande abraço a todos e valeu!